Embargos de declaração no RESP 587, embargante José Bernardo Ortiz Júnior, embargado Ministério Público Eleitoral, embargada Coligação Taubaté com tudo de novo, embargado Edson Aparecido de Oliveira. Presidente, eu fiz um voto com uma ementa absolutamente descritiva, analisando item por item e transcrevendo, mesmo na ementa, os trechos do meu voto original, do acórdão, para mostrar que não há nenhuma violação que ensejasse, em realidade, esses embargos de declaração. Esta Corte, eu analiso primeiro o embargo, o acórdão embargado. Esta Corte manteve cassação de diplomas de José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior e Edson Aparecido de Oliveira. Isso foi distribuído para todo mundo. Sim. Faz uma conclusão, eu estou satisfeito. E ainda inelegibilidade. Alguém vai divergir? Porque é uma emenda tão longa. E distribuiu com antecedência. Tem algum destaque? Eu vou manter o meu voto no sentido contrário de Vossa Excelência. Tá bem. E não deixa de ser uma resposta ao caso. Como é que foi aquele de Santa Catarina? Quem? Eu? Hã? Não, estou perguntando à ministra Esses declaratórios. Brusque. Que eu vi. Vossa Excelência foi o relator, eu vi, não me recordo se omissão, e Vossa Excelência insistiu que não. Aqui, então, Vossa Excelência vai manter o voto. Quer que eu leia, ministro? Por favor. Presidente? Não, acho que já, Vossa Excelência já distribuiu, né? Não precisa ler, então, né? Então, eu estou indo para o item 20, embargos declaratórios rejeitados, mantendo-se perda de diploma e inelegibilidade impostas ao embargante por abuso de poder político e econômico decorrente de fraude em licitações na área de educação para financiar a campanha majoritária nas eleições de 2012. Então, eu repito que eu analisei item por item e trazendo para cada um desses itens dos embargos de declaração, eu listo e, em seguida, eu trago o trecho do meu voto que enfrenta aquela questão. Então, é como voto, presidente. Portanto, Vossa Excelência está mantendo e rejeitando os... Esse caso, acho que o primeiro voto foi do ministro Henrique, não foi? No julgamento anterior à divergência, sim. Hein? No julgamento do recurso especial, eu pedi vista e divergi do eminente ministro Benjamin, porque eu entendia, e com a devida vênia ainda entendo, que como o fato se revela uma alegada fraude de licitação que ocorreu 1 ano e meio antes das eleições, eu entendia que isso não contaminava as eleições, ao passo que o eminente relator entendia que haveria a prova, a meu ver, mera presunção, de que o dinheiro que uma pessoa teria recebido 1 ano e meio antes teria sido aplicado nas eleições. Então, essa que foi a nossa divergência, mas acabou prevalecendo o ponto de vista do ministro Mas aqui nós estamos agora o voto de vista, alguém pediu os vista embargos. Mas eu exatamente estou trazendo o voto, exatamente dizendo que continua, que é o ponto dos embargos, dando efeitos modificativos, dizendo exatamente isso. A prova testemunhal apenas indica que o percentual de 5% das licitações seria destinado para a campanha eleitoral do embargante. Mas o acordo embargado não demonstra com clareza necessária que aqueles valores foram realmente derramados no pleito eleitoral, presumindo a utilização, o que, obviamente, não se coaduna com o devido processo legal. Que foi a minha posição e a do ministro Henrique, acho que do ministro Fux também. Mas veja, esta foi a matéria quando nós analisamos o recurso. Agora nós estamos em embargos de declaração. Sim, é isso que nós estamos... Então, talvez, ministro Gilmar, seja o caso de eu ler a ementa para mostrar, para ficar claro, pelo menos o meu ponto de vista, de que não há nenhum dos vícios. Uma coisa é o debate que tivemos naquele momento. E a posição foi 4-3. Agora,
nós estamos no âmbito dos embargos de declaração. Então, por isso que eu acho que seria oportuno fazer a leitura do... Então vamos aguardar a leitura de Vossa Excelência. Então eu vou ler. Apenas Ortiz Júnior opôs embargos. Segundo o embargante, não se fundamentou a contento a conclusão de impossibilidade de reexame de provas. Esse é o primeiro item. Reexame de fatos e provas. E digo eu, todavia, no aresto assentou-se de modo expresso que, aspas, diante desse contexto probatório, o TRE de São Paulo concluiu que, aspas secundárias, não há como negar a estreita e promíscua relação que existiu entre Djalma e Ortiz Júnior, bem como a intenção de ambos de promover um esquema de fraudes em licitação, arrecadando recursos destinados ao proveito econômico do primeiro e o custeio da campanha eleitoral do segundo, fecho aspas secundárias e também as minhas aspas. Isso está a folha 3.000. Ou seja, eu enfrentei esse ponto. E concluo, lá no acórdão embargado, que, aspas, o acolhimento das alegações dos recorrentes, em sentido contrário, demanda como regra reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, fecho aspas. Então, no voto agora embargado, o que deu origem ao acórdão agora embargado, eu transcrevi o trecho do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, entre aspas, e depois acrescentei que ir contra essas afirmações do tribunal ensejaria reexame de fatos e provas. E continuo ainda nesse mesmo item da ementa. Ademais, no voto ratificador, as folhas 3.484 a 3.485, consta o seguinte, aspas, segundo o eminente ministro Henrique Neves, na espécie seria desnecessário reexame de provas. Não vejo como afastar esse entendimento, notadamente diante de trecho do acórdão em que a Corte Regional assenta que, aspas secundárias, após análise da prova documental e depoimentos prestados em juízo, é forçoso concluir que houve mesmo o conluio visando fraudar o pregão eletrônico de registro de preço número tal, realizado pela FDE para aquisição de mochilas escolares de iniciativa do recorrente José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, com o intuito de angariar recursos para sua campanha eleitoral, fecho aspas secundárias e aspas primárias. Então, este argumento de que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente a questão do reexame de provas, a meu juízo, não procede. E por isso que eu fiz as citações do próprio acórdão embargado. O segundo ponto que é levantado é do arquivamento de inquérito penal sobre fraude em licitações. Alega o embargante que o aresto é omisso quanto ao fato de o TJ de São Paulo ter arquivado inquérito penal sobre crime de fraude em licitações. Porém, consignou-se de forma clara ser, aspas, isto no acórdão embargado, irrelevante a alegação de que o TJ São Paulo arquivou inquérito criminal, fecho aspas, visto que, abro aspas, além da independência entre esferas civil, eleitoral e criminal, o arquivamento ocorreu unicamente porque, aspas, secundárias, a consumação do crime de cartel de empresários é anterior aos certames licitatórios realizados, fecho aspas, secundárias e primárias. Então, aqui, enfrentado este ponto que os embargos afirmam que não foram tratados. E continuo ainda neste item.
do arquivamento do inquérito. Ademais, também se conclui que, aspas, tal fato é insuficiente para afastar ilicitude de conduta sob viés eleitoral, mesmo porque existe a possibilidade de reabertura na hipótese de obtenção de novas provas, conforme disposto na súmula 524 do STF, e eu transcrevi no acórdão esta súmula. Então, mais enfrentada esta questão do arquivamento do inquérito penal, a meu juízo, impossível. Outro tema trazido nos embargos de declaração é sobre fraude em licitações, cláusulas de certames anteriores. O embargante sustenta que as cláusulas dos certames fraudados eram as mesmas de anos anteriores, o que denotaria inexistência de ilícito. Digo eu, essa circunstância não pode ser objeto de análise isolada diante do robusto conjunto probatório, formado por, primeiro, memorando de reunião com presença de Ortiz Júnior para a compra de livros didáticos, folha 986, do volume 15. Segundo, depoimento do ex-diretor administrativo da Fundação, no qual descreve que o embargante, aspas, exercia a função de direção como se fosse de carreira, fecho aspas, folha 2.999, volume 15. Terceiro, testemunho de Djalma Santos, sem contradita e bastante detalhado, informando negociações e percentuais dos contratos para a campanha. Quarto, cheque de 34 mil compensado na conta bancária de Marcelo Pimentel, aspas, pessoa intrinsecamente ligada ao referido candidato, fecho aspas, folha 2.997, e, aspas, marqueteiro da campanha, fecho aspas, como parcela do adiantamento de R$100 mil pelo acordo de fraude. Então, de novo, aqui o acórdão foi extremamente claro. Outro item, dispensa dos embargos. Dispensa da oitiva de Marcelo Pimentel. O embargante consigna que a dispensa por ele do testemunho de Marcelo Pimentel, coordenador da campanha, não pode ser considerada para reforçar o suposto ilícito, como se fez no aresto objeto dos presentes embargos, sob pena de se inverter o ônus da prova. Digo eu, contudo, no acórdão registrou-se apenas que tal oitiva, aspas, seria esclarecedora para a tese de defesa, a de que referida pessoa teria recebido o valor de outro esquema, sem relação com os recorrentes, fecho aspas, isso está a folha 3.483 do acórdão embargado. Outro item dos embargos de declaração, vínculo entre a campanha e o cheque de R$34 mil. O embargante aduz que houve presunção quanto ao liame entre o cheque de 34 mil, o que seria adiantamento do acordo, e a campanha, sendo descabido aplicar-se de forma genérica o artigo 23 da Lei Complementar 64, segundo o qual o juiz decidirá também com base em indícios e em fatos públicos e notórios. Digo eu, o vínculo não foi presumido, porque o conjunto probatório é robusto e compõe-se, repita-se, por, primeiro, memorando de reunião com a presença de Ortiz Júnior para a compra de livros didáticos, folha 2.986, volume 15. Segundo, depoimento do ex-diretor administrativo da Fundação, no qual esclarece que o embargante, aspas, exercia a função de direção como se fosse de carreira, fecho aspas. Eu estou repetindo porque é necessário repetir, para mostrar que tudo isto foi enfrentado. Folha 2.999, volume 15. Terceiro, testemunho de Djalma Santos, sem contradita e bastante detalhado, informando negociações e percentuais dos contratos para a campanha,
Quarto, o cheque de 34 mil compensado na conta bancária de Marcelo Pimentel, aspas, pessoa intrinsecamente ligada ao referido candidato, fecho aspas, e, aspas, marqueteiro da campanha, fecho aspas, como parcela do adiantamento de R$100 mil pelo acordo de fraude. O outro item dos embargos de declaração, gravidade dos fatos. Por fim, o embargante aponta a omissão por entender que a gravidade dos fatos deve ser aferida a partir do bem jurídico tutelado pela norma, aspas, que é a normalidade e legitimidade do pleito, fecho aspas. Digo eu, porém, mais uma vez não lhe assiste razão. No aresto consignou-se de modo expresso que, aspas, o requisito da gravidade está, a meu ver, devidamente configurado, em especial porque não há como considerar para a sua aferição apenas os valores envolvidos, mas sim todas as circunstâncias em que é praticado o ilícito. Nesse ínterim, a manipulação de licitações para financiar campanha, desvirtuando-se a coisa pública em benefício próprio e em detrimento dos demais adversários, com desequilíbrio da disputa eleitoral e influência na legitimidade do pleito, é suficientemente grave para a cassação de diplomas e imposição de inelegibilidade, fecho aspas, isso está no acórdão, folha 3.439 e também ainda em folha 3.485 e 3.486. Aliás, este voto foi muito debatido aqui. E este ponto especificamente da gravidade, por se tratar de mochilas, por se tratar de material de educação, né? Não foi um julgamento apressado, teve voto vista, grandes debates. Em conclusão, eu digo o seguinte: os supostos vícios apontados denotam o propósito dos embargantes de rediscutir a matéria já decidida. Providência inviável na via aclaratória, e trago os precedentes, são, enfim, muitos. Embargos declaratórios rejeitados, mantendo-se perda de diploma e inelegibilidade impostas ao embargante por abuso de poder político e econômico decorrente de fraude em licitações na área de educação para financiar a campanha majoritária nas eleições de 2012. Poucas vezes aqui no TSE um voto foi tão debatido, pelo menos no curto período que eu estou aqui, como este. E o voto que eu apresentei, que foi ampliado e depois repisado, enfim, deu um trabalho enorme e eu fiz mas não obstante isso, eu fiz questão de transcrever esses trechos, o que não seria necessário em embargos de declaração, mas aqui, considerando a importância do debate que tivemos à época, eu achei que era pertinente, mesmo a esta altura da noite. É como voto, presidente. Senhores ministros, obrigado. Pedir ao ministro relator para esclarecer um ponto de fato, muito breve. É que um dos pontos, como se viu, é a questão do arquivamento do inquérito policial. Isso, o acórdão recorrido, embargado, afirmou que isso se deveu à circunstância de que o pretenso cartel era algo que se consumou antes da pretensa participação do então presidente Ortiz. No entanto, foi transcrito a decisão do Tribunal de Justiça, e esse é o fato que eu quero esclarecer. O que disse a decisão de arquivamento do inquérito no Tribunal de Justiça. Depois, com relação aos crimes de fraude à licitação, exatamente do que se cuida aqui, foi aferido o seguinte: idêntico raciocínio aplicável aos crimes de fraude à licitação perpetrados pelos empresários participantes das questão de ordem ele está sustentando. Licitações municipais que contaram com a atuação do cartel, isto é, as fraudes perpetradas nas licitações municipais. E esse é o trecho principal. No que interessa a Ortiz Júnior, enfaticamente sustentou que ele não teve participação nessas fraudes. Se disse no acordo: em nenhum dessas hipóteses houve participação do atual prefeito de Taubaté,
de maneira que não há justificativa para investigação pertinente a tais delitos, a saber, formação de cartel e fraude à licitação em segundo grau. E esse é o ponto que me parece que ainda não teve análise. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Com todo respeito, a questão está devidamente analisada no voto. Nós podemos até pretender revisitar o debate que tivemos, longuíssimo, a esse respeito. E a questão aqui foi exatamente o posicionamento expresso do Tribunal Regional Eleitoral em todas as matérias. Então, eu não vejo como embargos de declaração se possa dizer aqui que há omissão, que há contradição. Sinceramente, neste meu voto, da forma como eu enxergo, não, mas o ministro Gilmar tem opinião diversa. E é assim que se faz no colegiado. Senhores ministros, verifico que há omissão qualificada no acordo embargado, suficiente para o empréstimo de efeitos modificativos aos embargos de declaração. E extrai do acordo embargado as circunstâncias que levaram a maioria do tribunal acerca da finalidade eleitoral da conduta. Consoante o raciocínio a partir da folha 19 do meu voto, o TRE de São Paulo reconheceu abuso de poder político e econômico por entender configurada fraude em licitações cujas circunstâncias se afirmam no acordo pelas seguintes provas. Memorando em que se registrou reunião ocorrida com presença de Ortiz Júnior para aquisição de livros didáticos e depoimento de Cláudio Falótico, ex-diretor administrativo, no qual esclarece que o recorrente exercia a função de direção, como se fosse de carreira, com menção à folha 19 do voto. Testemunho de Djalma Santos, já foi referido, inteiramente transcrito no acordo, sem contradita por parte dos recorrentes e bastante detalhado em que esclarece negociações e percentuais dos contratos que seriam direcionados à campanha. Cheque de 34 mil, compensado na conta bancária de Marcelo Pimentel, pessoa intrinsecamente ligada ao referido candidato e marqueteiro da campanha do recorrido, consistente em uma das 3 parcelas de adiantamento de R$100 mil pedido por Ortiz a Djalma Santos como parte do acordo de fraude. Salto que esse conjunto é consistente e que, ademais, o teor do artigo 23, o tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, etc. Ademais, ainda que, como dito por Sua Excelência, o depoimento de Djalma Santos não tenha presenciado pagamentos de comissão, remanesce a comprovação no tocante ao cheque de 34 mil. Então, eu começo a discutir, senhores ministros, dizendo o seguinte: conquanto o acordo embargado revele prova de uma possível improbidade administrativa, ou quem sabe até de ilícitos penais, e a questão que se colocou, inclusive, quanto ao arquivamento do processo, do inquérito, não há mínima indicação no acordo, seja de prova documental, seja de prova testemunhal, de que os valores desviados de licitações, se houve, foram efetivamente utilizados na campanha de 2012. E foi o debate que nós travamos aqui. De fato, a prova testemunhal indica que o percentual de 5% das licitações seria destinado para a campanha eleitoral do embargante. Mas o acordo embargado não demonstra com clareza necessária que aqueles valores foram realmente derramados no pleito eleitoral, presumindo a utilização, o que obviamente não se coaduna com o devido processo legal, mormente se tratando de um tema tão caro à nossa democracia, a soberania popular. Essa é a questão básica. Tem ilícitos que foram eventualmente verificados, que se investiguem na esfera própria. Daí a dizer que isso repercute sobre a eleição é que vai a distância que foi apontada. Em outras palavras, não vejo no acordo embargado elementos de provas que revelem a indispensável repercussão eleitoral. Foi o ponto, inclusive, batido também pelo ministro Henrique Neves, no seu voto. Conforme advertiu o ministro Celso de Mello, para afastar legalmente determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete à Justiça Eleitoral, com base na compreensão da reserva legal proporcional, verificar, com fundamento em provas robustas admitidas em direito, a existência de grave abuso de poder e conduta vedada suficientes para ensejar a severa sanção da cassação de diploma. Para o ministro Celso de Mello, meras conjecturas, e esse é o problema aqui, que sequer podem conferir suporte material a qualquer imputação, ou simples elementos indiciários desvestidos de maior consistência probatória, não se revestem em sede judicial de idoneidade jurídica para esse fim. Não se pode, tendo-se presente o postulário constitucional da não culpabilidade, atribuir relevo e eficácia a juízos meramente conjecturais para, com fundamento neles, apoiar um inadmissível decreto de cassação de diploma. Com efeito, conforme bem demonstrou
o voto do ministro Luiz Fux na assentada anterior, não consta do acordo regional provas indênias de dúvidas acerca de que o cheque de 34 mil ou outro valor obtido ilegalmente por meio de fraudes à licitação tenham sido efetivamente empregados na campanha eleitoral de José Ortiz. Esse foi o debate. Tampouco o acordo embargado conseguiu apontá-las. Na verdade, partindo-se da premissa de que o esquema de fraudar licitações efetivamente ocorreu, isso se pode discutir, não se pode concluir que os recursos ou parte deles foram realmente utilizados na campanha, simplesmente porque assim uma única testemunha afirmou. Competia, a meu ver, ao parquê eleitoral provar, por exemplo, que esses recursos foram destinados ao caixa 2 de campanha, entre outros ilícitos eleitorais existentes, sendo totalmente prematura a conclusão, a partir de um testemunho, de que os recursos desviados seriam utilizados na campanha. No julgamento do agravo regimental AI 51475, o plenário do TSE assentou que, embora a conduta praticada pelo agravante, custeio de revista com recursos públicos em maio de 2011, enaltecendo sua pessoa, tenha atentado contra inúmeros princípios contidos no artigo 37, ela não teve repercussão na seara eleitoral. Essa conexão que, a meu ver, o nobre relator, no acordo embargado, não logrou fazê-lo. Haja visto o extenso lapso temporal de 17 meses faltante para eleições de 2012, que foi o ponto suscitado pelo ministro Henrique Neves. Quer dizer, se houve o fato, que não se sabe, está se presumindo, dizer, qual é a repercussão disto no quadrante eleitoral? Também não se sabe. O acordo embargado, pois, é omisso, a meu ver, quando não indicou concreta repercussão eleitoral dos supostos ilícitos praticados em 2011. Por isso estou provendo os embargos com efeitos modificativos para restabelecer os diplomas dos embargados. Ministro Napoleão. Pois não. Presidente, eu não participei do julgamento no qual se produziu o acordo embargado, mas eu tive acesso aos votos dos eminentes ministros e pude analisar com detença e vagar todo o desenvolvimento daquele julgamento. Algumas omissões particulares me chamaram extremamente a atenção. Uma foi esta, que vou agora repetir, apontada no voto do eminente ministro Henrique Neves, onde ele deixou consignado de que, como se conduziu aquele julgamento, omitiu-se, segundo ele bem deixou expresso, omitiu-se o direito de ser a prova carregada à acusação e não ao imputado. E anotou ele ainda mais que essa inversão do princípio que rege a produção de provas, pois o autor alega que existiu abuso econômico, se ele alega isso, a ele cabe demonstrar e comprovar a sua existência. Eu penso que a essa indagação ou a essa questão, o voto do ilustre relator, aliás, um voto brilhante, muito bem estruturado, e longe de mim dizer que houve qualquer pressa ou qualquer falta de moderação na produção do acordo embargado. Longe de mim semelhante ideia. Mas eu penso que o acordo embargado deixou de dar adequada resposta a essa alegação, aliás, gravíssima, a meu ver, e importantíssima da parte da defesa. O outro ponto também, que não me pareceu respondido adequadamente, e isso, ao meu sentir, com todo respeito, configura uma omissão, é a não demonstração de que o famoso cheque de R$34 mil teria realmente irrigado a campanha do candidato a prefeito da cidade. Isso não ficou demonstrado. E, como bem disse agora o ministro Gilmar, no seu bem lançado voto, é que não se pode impor ao acusado a obrigação de fazer a prova negativa, a chamada prova diabólica. No mais, presidente, pedindo as maiores vênias ao voto, ilustre voto do eminente relator, eu penso que também não ficou demonstrado a conexão ou liame entre esse ilícito, que provavelmente pode ter havido ou não, isso não ficou esclarecido, e a atividade da campanha eleitoral, que lá naquele município se desenvolveu. Ademais, para concluir, o artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, realmente ao aludir
a presença de indícios faz, sem dúvida nenhuma, uma referência a elementos concretos e não a elementos apenas conjecturais, possibilísticos e sem um empirismo ou empiricidade que possa realmente vincular uma coisa a outra. Eu preparei um voto, não tem nem de longe o brilhantismo do voto do ministro Gilmar, daí porque eu vou pedir vênia ao ministro Gilmar para subscrever em totum o voto que ele acaba de proferir e, portanto, me manifesto pelo acolhimento e provimento dos declaratórios, com todas as vênias, ao ilustre ministro Herman Benjamin, que sempre produz trabalhos intelectuais da maior qualidade e provocadores do mais alto padrão de admiração. É assim que eu voto, presidente, acompanhando o voto de Vossa Excelência. Obrigado. Senhor presidente, como disse o ministro Herman, esse caso foi amplamente debatido pelo tribunal. Eu tive um voto vista, vencido, apesar de acompanhado pelo ministro Fux, que também pediu vista do processo, e o ministro Gilmar. Mas eu vou pedir mais respeitosas, sem entrar em toda a discussão que teve no caso anterior, eu vou pedir as mais respeitosas vênias ao eminente relator para acompanhar Vossa Excelência, por entender, como disse o ministro Napoleão, que eu não verifico, de todos os argumentos apresentados pela corrente sagrada majoritária, a prova ou a indicação do acórdão de que haveria esse liame entre o cheque recebido em janeiro de 2011 com a campanha eleitoral de 2012. E me parece, com todas as vênias também, que o ponto apresentado pelo advogado do recorrido, né, do embargante, da tribuna, parece relevante. O que Vossa Excelência citou da tribuna é de que, como consta do voto vencido no TRE, e isso faz parte da base fática, o arquivamento do inquérito se deu e aí consta no acórdão regional a expressão trazida dos autos do processo penal, de que em nenhuma dessas hipóteses houve participação do atual prefeito de Taubaté, de maneira que não há justificativa para a investigação criminal pertinente a tais delitos, a saber, formação de cartel e fraude à licitação em segundo grau. Ao passo que no acórdão, no voto agora proferido também de forma magistral pelo ministro Herman Benjamin, Sua Excelência diz que esse fato seria irrelevante, dizendo que ele foi enfrentado, dizendo que é irrelevante, e, com a devida vênia, ele reafirma que, além da independência, observa que o arquivamento ocorreu unicamente porque a consumação do crime de cartel de empresários é anterior aos certames licitatórios realizados. Então, esse ponto me parece que também haveria aí uma premissa a ser examinada. Sim. Você me permite? Eu não afirmei isso. Quem afirmou foi o acórdão do tribunal. Mas eu estou lendo. Eu sei. Vossa Excelência está lendo um trecho do voto vencido. E eu li e incorporei no meu voto o trecho em sentido oposto do voto vencedor, do acórdão recorrido. Então, eu não inventei. Não, agora, aqui, Vossa Excelência, que sempre defende, e aliás, todos aqui nós, que é súmula 7, aliás, não é bem reavaliação de fatos. Pois bem, aqui como é que eu vou dizer que o que afirmou a maioria, e não o voto vencido, não é aquilo? Então, o trecho que eu li não foi transcrição, aliás, não foi transcrição só do meu voto, não. É transcrição do acórdão recorrido. Então, nós estamos, na verdade, ministro Gilmar, eminentes pares, nós estamos rejulgando este caso. Não tem um problema. Mas aqui, hoje, nós estamos rejulgando. A ministra Maria Tereza não está mais aqui, é o ministro Napoleão. Então, houve debates enormes, votos vista, defesas extraordinárias, como seria de praxe, considerando os advogados envolvidos, mas nós estamos julgando este caso de novo, sendo que a ministra Maria Tereza não mais está aqui, mas isso é irrelevante, porque temos a presença do ministro Napoleão a brilhantar esta bancada. Mas estamos julgando de novo. Agradeço muito. Só para concluir, senhor presidente,
Então, nesse ponto, me parece que seria necessário esclarecer essa matéria, e desde do voto que eu proferi no anterior, eu entendo que não aplica a súmula 7 aqui, tanto que meu voto foi todo calcado com base nos pontos colocados no acordo regional, quer dizer, agora já súmula 24. Então, eu rogando as máximas vênias do eminente relator, eu acompanho a divergência inaugurada por Vossa Excelência, senhor presidente. Ministro Luciano Alonso. Senhor presidente, eu peço vênia à divergência inaugurada por Vossa Excelência e aos que o acompanharam para acompanhar o ministro relator, ressaltando e sublinhando o que já dito por Sua Excelência, no sentido de não vislumbrar aqui qualquer omissão passível de alteração do julgamento e que todos os fatos, todas as questões e teses jurídicas foram examinadas com profundidade no julgamento do recurso especial. Ministro Fux. Para Vossa Excelência. Ministra Rosa. Vossa Excelência acompanha o eminente relator. Portanto, embargos de declaração acolhidos. Temos, no caso do meu voto, com efeitos modificativos para restabelecer os diplomas dos embargados. Eu fiz uma anotaçãozinha, só 6 minutos.